Antigamente existia um homem que era considerado por todos como o maior assassino de todos os tempos. Seu nome era Taro Sakamoto. Com sua velocidade e habilidade ninguém era páreo para ele e assim permaneceu por um bom tempo até que um dia encontrou a garota que fez seu coração bater diferente. No momento em que a viu soube que ela era o amor de sua vida, então decidiu abandonar tudo para formar uma família com ela. Após isso não demorou muito até que viesse a ter uma filha e com a calmaria que aquela vida lhe proporcionava Sakamoto acabou ficando fora de forma. Tempos depois um homem observa a loja constatando que é lá mesmo que Sakamoto trabalha. O homem a quem tanto procura. Enquanto isso dentro do estabelecimento uma criança desastrada pinta um alvo na porta de vidro com a aposta de que caso acerte sua flecha no alvo Sakamoto terá que lhe dar um suco de graça. A esposa de Sakamoto acha aquilo muito engraçado vendo que o garoto tem aparecido na loja a semana toda e enquanto fala um jovem acaba errando o alvo. E ao se abaixar para pegar a flecha seus livros acabam caindo da mochila comprovando o quanto ele é desastrado. Todos os seus itens acabam se espalhando pelo chão. Entre eles um pequeno recipiente se abre despejando um líquido sobre a calça branca do rapaz que fica profundamente irritado com o garoto se preparando para fazer algo terrível com ele. Aquela cena deixa a mulher assustada querendo saber o que farão naquela situação, então Sakamoto intervém e no estilo John Wick enfia a caneta no pescoço do rapaz criando uma cena espantosa. Mas isso não passou de um pequeno delírio de Sakamoto que na realidade apenas vê o homem partindo enquanto insulta pelo seu peso extra. Apesar de Sakamoto estar aliviado por ter conseguido se controlar aquele movimento não passou despercebido por um rapaz que está ao fundo que viu que Sakamoto ia fazer. Então se apresenta contando ser Shio, o assassino clarividente com quem Sakamoto já teve contato no passado. Nisso Sakamoto pensa em atacá-lo deixando o homem espantado ao ver que essa é a primeira coisa que Sakamoto pensa ao vê-lo, algo que lhe deixa espantado por já ter trabalhado para ele no passado. E só fica sabendo disso graças ao seu poder de ler mentes. Após isso eles se sentam um pouco para conversar e Shin entende que os rumores eram verdadeiros. O grande assassino que todos temiam agora havia se aposentado para formar uma família e virar dono de uma pequena lojinha. Algo que Shin considera um grande desperdício das habilidades do homem além dele ter ganhado muito peso. Por isso implora para que Sakamoto retorne ao mundo de onde veio, mas Sakamoto não está nem um pouco afim de fazer isso. Aquela cena em sua frente deixa Shin indignado se questionando como uma lenda pôde acabar daquele jeito. Vê-lo se encher de ramen só o faz se recordar que Sakamoto costumava comer apenas rações de combate para se manter em forma, então resolve fumar para relaxar agora que tem a constatação de que Sakamoto se tornou apenas uma sombra do homem que já foi. Então tem seu cigarro cortado por Sakamoto que lhe mostra a placa de proibido fumar. Aquela cena foi tão rápida que Shin ainda não consegue acreditar na velocidade de Sakamoto que num piscar de olhos executou aquele movimento demonstrando que apesar do peso ainda pode eliminá-lo a qualquer momento se quiser. Nisso surge um homem interrompendo a conversa pedindo por um favor de Sakamoto. Ao ver isso Shin se questiona se por acaso o homem estaria precisando que Sakamoto elimine alguém. Em seguida se dirigem à casa do rapaz que pede a Sakamoto para podar os galhos altos da árvore já que ele mesmo não alcança. Após isso uma mulher pede ajuda porque sua filha não come seus vegetais, então Sakamoto a faz comer. Depois ajuda alguns garotos a dividir uma bola. Ao ver tudo isso Shi chega à conclusão que o homem que antes era um assassino implacável agora é o que pode se chamar de pau para toda a obra da cidade. Mas rapidamente compreende que isso deve ser apenas um disfarce para se misturar à comunidade, se tornando agora uma figura muito frustrante. Nada além de uma piada, por isso decide ir embora e na saída acaba sendo atingido por uma flecha daquele garoto que lhe deixa furioso. Já em seu carro ele reflete sobre o amolecimento de Sakamoto nesses 5 anos desde que se aposentou. No entanto o homem continua emitindo uma aura muito legal como se nunca tivesse deixado de ser o Sakamoto de sempre. Isso só lhe faz desejar com todas as forças poder trabalhar ao lado dele novamente. Nesse momento acaba recebendo uma ligação de seu chefe perguntando se ele já teria dado um fim a Sakamoto. Shin tenta argumentar não haver necessidade disso visto que Sakamoto se encontra fora de forma e aposentado, por isso nunca representaria um perigo para a organização. No entanto isso não importa para seu chefe, pois existe uma regra que todos seguem. A regra que diz que todos que saírem da organização devem ser eliminados.
Além disso, vocifera com o homem que, caso ele não tenha coragem para executar as ordens, mandará outro para fazer o trabalho e aproveitará para mandá-lo eliminar Shin junto com Sakamoto. Isso deixa Shin profundamente frustrado, mas compreende que se não for ele, com certeza será outro a fazer o serviço, por isso é melhor que seja ele mesmo. Então, no dia seguinte, ele retorna para fazer o que é necessário. Assim que entra na loja, ele avisa que terá que sair da cidade, por isso terá que dizer adeus a Sakamoto, então puxa o gatilho. Só que Sakamoto rebate a bala cuspindo uma balinha que deixa o homem muito impressionado. Nisso Shin acaba sendo distraído por causa de um picolé que Sakamoto arremessou, e quando tenta procurá-lo, descobre que não consegue ler os pensamentos de Sakamoto, que se mantém oculto atrás de uma prateleira. Então, com a ajuda de um elástico, Sakamoto começa a disparar diversas balinhas, fazendo o homem ter que correr para se esconder. Mas não adianta, porque ele acaba sendo atingido por um pacotinho de doce que Sakamoto arremessa. Então, antes que possa reagir, Sakamoto aparece atrás dele desferindo o chute que arremessa Shin longe. Horas depois, o rapaz acorda na casa de Sakamoto, que fica em cima da loja sendo recebido pela família dele. A mulher aproveita a visita e convida o rapaz para jantar com eles, e ao ver tanta comida, o rapaz pensa que deve estar envenenado, mas confia na sua habilidade de resistir a venenos. Mas, ao contrário do que pensava, essa comida está muito deliciosa, o que deixa sua mente muito confusa, pois não consegue entender aquele sentimento, já que nunca sentiu isso em todos os seus anos como assassino. Dessa forma, ele finalmente consegue entender por que Sakamoto abandonou aquela vida de assassino. Ao fim, ele se despede de Sakamoto agradecendo pela comida, e Sakamoto lhe pede para que venha novamente quando puder. E o homem sai refletindo não ser páreo para o Sr. Sakamoto. Após isso, decide ir até a organização, cujo chefe está muito decepcionado com Shin por ele não ter conseguido eliminar Sakamoto. Ao se ver diante do chefão, Shin se curva, pedindo para que eles não façam mal a Sakamoto, porque agora ele possui uma casa e família e não participa mais do mundo dos assassinos. Mas o chefe não liga, porque Sakamoto acabou quebrando a regra deles e agora deve ser eliminado por abandonar suas responsabilidades. Ao ouvir isso, Shin decide partir no lugar de Sakamoto como uma punição por apontar uma arma para o seu herói. Seu chefe então permite que ele faça isso, afirmando para a vida de Sakamoto, mas na verdade ele quer que o garoto se elimine para poupar tempo, afinal, ele irá atrás de Sakamoto de qualquer forma. No entanto, ele acaba esquecendo que o rapaz consegue ler mentes e acabou ouvindo seus pensamentos, e agora vendo que não possui escolha, uma guerra se inicia. Enquanto isso, do lado de fora, Sakamoto escuta tudo através de uma escuta que plantou no rapaz, e ao ver que a situação se intensificou, decide abrir um compartimento secreto na sua loja, revelando diversas armas. De volta no armazém, todos estão tendo muito trabalho para eliminar Shin por causa de sua habilidade de ler mentes. Nisso Shin sai correndo e escuta um dos homens pensando em lhe atacar pelas costas. Então dispara, eliminando o seu oponente. Porém, mesmo com essa habilidade, ele acaba sendo cercado, se vendo sem nenhuma saída daquele lugar. Porém, no último momento, o Sakamoto aparece derrubando todos os 3 inimigos de uma vez. Ao vê-lo, todos ficam em choque, pois não esperavam ver Sakamoto naquele lugar. O chefe manda todos atacarem, mas assim que o capanga chega perto, o Sakamoto desmonta toda a sua arma e ainda lhe dá um golpe que manda o rapaz para longe, sem entender o que ao menos aconteceu. Nisso, o outro tenta atacar pelas costas, mas rapidamente desarmado e nocauteado. Naquele momento, Sakamoto parecia muito mais com uma máquina imparável do que com um homem. E, temendo o que pode acontecer, o chefe manda todos dispararem ao mesmo tempo, mas de nada adianta, porque com 2 adagas, Sakamoto chega perto, partindo suas armas e enfim acerta o chefe. Shin, no chão, observa impressionado vendo seu herói exibindo toda aquela habilidade com um esplendor, como se nunca tivesse parado de exercer a profissão. Então questiona, como Sakamoto encontrou naquele lugar. Nisso, Sakamoto retira da arma um pequeno microfone, fazendo o homem perceber que ele deve ter colocado aquilo ali durante a luta dele no dia anterior. Isso lhe deixa impressionado, percebendo que Sakamoto em momento nenhum deixou sua guarda baixa. Em seguida, Sakamoto lhe dá um avental dizendo que agora ele vai trabalhar para ele na loja, que só vai pagar 800 ienes por hora.
Já no dia seguinte no trabalho, ele pede Sakamoto para que pare de comer ramen do seu lado porque está com uma camisa nova e Sakamoto está respirando o caldo desse jeito vai acabar manchando sua camisa. Nisso, a esposa de Sakamoto aparece achando que Shin ficou muito bonito naquele avental, deixando o homem levemente envergonhado. E ao ver uma velhinha na loja pensando em procurar detergente, Shin logo vai oferecendo um para ela, deixando a mulher impressionada vendo que nem teve que perguntar a ninguém. Enquanto faz seu trabalho, Garotinho olha para Shin refletindo que prefere ver como a senhora Sakamoto fica naquele avental, mas Shin acaba escutando tudo achando o garoto um pervertido. Então, o garoto pergunta se é divertido trabalhar naquele lugar, o que, sim, confirma, apesar dele não saber o que está fazendo ali. No entanto, considera muito melhor que o seu último trabalho. Nisso, o garoto pergunta qual foi o seu último trabalho e Sakamoto avisa mentalmente que se ele contar não verá o próximo dia nascer. Então, Shin diz ao garoto que trabalhava com uma espécie de limpeza para a sociedade. E foi assim que ele começou a trabalhar novamente com o Sr. Sakamoto. Após uma semana trabalhando naquele lugar, Shin já se habituou, no entanto não consegue esquecer o que Sakamoto fez com a organização derrotando 3 ao mesmo tempo. Enquanto fala admirado do seu ídolo, a esposa de Sakamoto acaba escutando e fica irritada com a mera ideia de que seu marido possa ter voltado para aquela vida de antes. Mas Sakamoto nega, deixando seu amigo confuso, pois viu com os próprios olhos o que o homem fez, porém Sakamoto explica não ter causado nenhum ferimento fatal. Ao ver aquilo, sua esposa lembra a ele que ele não pode voltar para aquela vida e a penalidade caso quebre essa regra de família é o divórcio. Após ela sair, Sakamoto dá um jeito em Shin sua mente, deixando o rapaz apavorado questionando por que Sakamoto imaginou aquilo, enquanto Sakamoto lhe manda parar com a conversa desnecessária e focar no trabalho. Já do lado de fora, sua esposa se sente mal por ter sido tão dura com ele mais cedo, então se despede de sua amiga para pegar o ônibus. Enquanto isso, na loja, Shin avista um policial que está fazendo uma patrulha fora de hora. E o homem explica estar vigiando por terem acontecido vários roubos naquele bairro, então Shin lhe manda relaxar porque aquela é a loja mais segura do bairro e nenhum bandido seria louco de roubá-los. Isso deixa o policial mais aliviado, que sai para continuar sua patrulha enquanto os 2 lojistas vão fazer suas entregas. Já no ônibus, um bando de bandidos sequestra um veículo, mas a esposa de Sakamoto só consegue pensar no sorvete que comprou e vai acabar derretendo se isso demorar muito. Nisso, Sakamoto segue fazendo as entregas e no caminho Shin questiona o que são as tais regras de família que a mulher havia mencionado, só que Sakamoto prefere não falar nisso já que são coisas demais para lembrar. Então acaba parando a moto abruptamente quando passa pelo ônibus, notando estar havendo um assalto e sua esposa está lá. Dentro do ônibus, o bandido explica estar furioso porque seu mangá favorito foi cancelado, por isso irá jogar aquele ônibus contra o prédio que publicava o mangá, sacrificando todos por uma indústria de mangás melhor. Isso claramente deixa todos apavorados, menos a esposa de Sakamoto, que irrita o bandido por não estar ligando para o que vai acontecer. E ela explica não estar preocupada porque sabe que um certo alguém vai lhe salvar. Os bandidos ficam confusos achando que a mulher deve ter enlouquecido sob a pressão da situação. Eles realmente não sabem que do lado de fora está Sakamoto e seu amigo se aproximando enquanto Shin reflete sobre as regras para essa missão. Número 1. Resgatar todos protegendo os reféns. Número 2. Não revelar suas identidades como ex-assassinos. Número 3. Não matar. Essa última regra deixa Shin curioso, querendo saber por que Sakamoto não faz mais isso, pois durante a batalha deles também teve muitas oportunidades. Para responder isso, Sakamoto acaba se lembrando de 5 anos atrás, quando sua esposa estava brigando com ele por vê-lo sujo de sangue. Para Sakamoto aquilo foi só mais um trabalho cujo dinheiro usou para lhe comprar um presente, no entanto sua esposa não quer saber dele tirando vida e já que sabe que o homem não vai mudar, decide abandoná-lo aos prantos. Nisso ocorre um acidente e Sakamoto a salva rapidamente. A mulher, ainda assustada, pergunta a Sakamoto se ele ficaria triste caso ela não tivesse sobrevivido. E é esse sentimento que deseja que Sakamoto entenda. O sentimento de saber que é importante para alguém, por isso ele não pode arriscar sua vida todos os dias. Então lhe faz prometer que não irá mais matar ninguém e, para compensar pelas pessoas que ele já eliminou, de agora em diante irá dedicar sua vida para ajudar os outros. Após resumir essa história pro rapaz, avisa que só irão se comunicar telepaticamente.
Em seguida saltam com a moto para cima do ônibus e Shin pede a Sakamoto para cobrir o rosto para esconder sua identidade, só que Sakamoto não liga e logo salta para longe correndo por cima das casas como um ninja. Nisso Shin entra pela janela derrubando um monte de bandidos de uma vez e os manda pararem aquele ônibus, porém os bandidos estão completamente apagados e o motorista está acorrentado com o pé no acelerador. Essa situação deixa Shin desesperado vendo que não poderão parar o ônibus, mas isso não é um problema para Sakamoto, que decide ser a placa de pare. Então fixa a placa entre o ônibus e o chão criando um rastro de destruição no asfalto até o veículo parar, e ao entrar para ver se está tudo bem todos ficam em pânico ao ver um homem grande com aquela máscara assustadora. E ao se comunicar com Shin ele informa que todos estão vivos assim como tinham combinado. Já sua esposa diz não ter ficado com medo em nenhum momento, pois sabia que ele viria lhe salvar. Além disso, se desculpa pela forma como lhe tratou mais cedo. E assim como diz na regra de família de número 12, ela deve fazer um delicioso jantar nos dias em que mais lutam. No dia seguinte passa na televisão a matéria sobre o roubo do ônibus, em que todos relatam terem sido salvos por uma dupla esquisita. Aquilo deixa Shin impressionado sem saber como eles teriam conseguido tirar aquela foto de Sakamoto, mas como ele estava de rosto coberto não se preocupa porque não tem como alguém identificá-lo. Já na loja Shin conta ter ficado comovido com a história de Sakamoto. Isso deixa o homem confuso questionando como ele sabe, mas Shin o lembra que pode ler pensamentos e já que agora Shin vai ficar naquela casa as regras da família também se aplicam a ele, caso o rapaz as quebre não viverá para ver um novo dia amanhecer. Dias depois eles vão a um parquinho onde Shin se concentra ao máximo calculando até a direção do vento para disparar, mas acaba errando o alvo e todas as crianças zombam dele enquanto o rapaz acha que deve ser culpa da arma que está descalibrada. Já Sakamoto quase leva o outro lojista à falência ganhando todos os prêmios da banquinha. Quando voltam acabam se deparando com uma bela policial que dá uma bronca neles pela moto estar estacionada em local errado, coisa que não pode, especialmente naquele dia que está cheio de crianças. Enquanto fala com Sakamoto, Shin nota uma foto de seu amigo num folheto que busca informações sobre o homem mascarado. Ao ver a evidente surpresa deles, a policial explica que os dois que salvaram o ônibus se tornaram o assunto do momento. Shin e Sakamoto fingem não saber de nada enquanto a policial segue dizendo que por eles terem usado de violência para salvar as pessoas não devem ser considerados heróis e irá prendê-los assim que os achar. Nisso os rapazes saem de fininho enquanto Shin diz que pelo menos ninguém se feriu naquela situação e deseja boa sorte à moça. Seu comentário acaba despertando a curiosidade da garota, que questiona como o rapaz sabe que ninguém se feriu se essa informação não é de conhecimento público. Shin, se vendo encurralado, diz apenas ser sua suposição, desejando que as pessoas e os velhos estejam bem. Mas isso só deixa a policial ainda mais curiosa sobre eles, vendo que o rapaz sabe que também tinha idosos no ônibus, então chama por reforços para levar os dois, só que eles saem correndo a toda velocidade. Ela vai atrás deles imaginando que devem ter algo a ver com o mascarado, e ao verem aquela situação inusitada os moradores associam isso à popularidade de Sakamoto e no caminho um lojista oferece um lanche para Sakamoto provar, que ele logo pega. Então se disfarçam fazendo a mulher os perder de vista, mas ela logo os descobre ao ver uma criança rindo deles. Nisso tornam a correr e Sakamoto salta sobre um local cheio de tinta fresca. A mulher tenta fazer o mesmo, mas acaba caindo no meio da tinta sujando tudo. Mesmo assim ela continua os perseguindo, passando direto pelos rapazes que estavam escondidos numa banca de espetinhos, onde acabam tendo que comprar vários pela ajuda do vendedor. Aquela situação deixa a garota frustrada, já que ninguém tinha conseguido fugir dela até hoje. Nisso seu colega manda relaxar e além disso duvida que aqueles dois tenham algo a ver com o mascarado. E vendo o estado da garota, manda não se esforçar tanto e aproveitando o momento questiona o porquê dela ter decidido trabalhar numa cidade tão pequena sendo tão boa recruta. Nisso os rapazes acabam cruzando o caminho deles e se escondem enquanto ouvem a garota contar ter morado naquela cidade quando era pequena. Naquela época ela acabou recebendo a ajuda de um policial certa vez, o que lhe motivou a se tornar uma também para ajudar a população. Após ouvirem tudo, Shin acha que devem aproveitar o momento para fugir antes que ela os veja enquanto ela se despede do outro oficial. Nisso a recruta acaba vendo uma cena complicada. Um grupo de homens está cercando uma garota e rapidamente a oficial intervém para impedi-los. Nisso acaba caindo do rapaz um saquinho com um pó estranho. Então mais homens aparecem ao fundo para ver o que está acontecendo.
Mais tarde Shin nota estar muito barulhento do lado de fora enquanto Sakamoto prova seus espetinhos deliciosos. Nisso o policial de mais cedo surge perguntando se os rapazes teriam visto a recruta na casa e que não retornou da patrulha. O que lhe fez pensar que talvez ela estivesse os perseguindo novamente. A filha de Sakamoto acaba ouvindo aquilo perguntando se a garota policial teria realmente sumido e explica conhecer ela porque certa vez quando se perdeu de sua mãe a garota lhe ajudou a encontrá-la. E por na casa ser uma garota tão legal o policial acaba se preocupando muito com ela, então os rapazes decidem que após o almoço irão atrás da garota. Enquanto isso a recruta está amarrada avisando que seus raptores acabam de se meter em um grande problema. Porém Ricky não liga porque agora que ela viu sua mercadoria não pode deixá-la ir e lamenta o fato dela não poder usar armas ainda, caso contrário poderia ter feito algo. No entanto Nakase diz que nunca apontaria uma arma para ele caso tivesse uma. Isso faz todos rirem achando a garota muito idiota. Já do lado de fora Shin detecta várias vozes vindas de uma fábrica abandonada e logo avisa Sakamoto. Nisso vemos as garotas de antes morrendo de medo e Nakase tenta as consolar dizendo que vai protegê-las. Mas isso só faz os homens rirem mais dela, questionando como ela planeja fazer isso sem usar a força. Nisso granadas de fumaça são detonadas no local, deixando o homem desnorteado ao ver duas figuras sinistras emergindo da fumaça. Logo em seguida toma um golpe de Sakamoto guiado por seu amigo que está passando as coordenadas de onde cada um está ouvindo seus pensamentos. E em meio a toda aquela fumaça, sem enxergar nada, todos acabam sendo nocauteados um a um, criando um cenário impressionante de pessoas caídas no chão. Então um dos homens acaba se levantando cheio de raiva da mulher, a culpando por ter levado aquelas pessoas até lá, mas antes que possa fazer algo toma outro golpe que o manda ao chão. Com impulso a venda de Nakase acaba se soltando, deixando Shin em pânico por Sakamoto não estar usando uma máscara. Mas quando olham, tanto ele quanto a mulher se surpreendem ao ver o homem magro e alto diante deles. No mesmo instante os rapazes saem correndo para o espanto da mulher, que fica com a sensação de já tê-lo visto antes em algum lugar. No dia seguinte Shin fica confuso ao ver seu amigo gordo novamente enquanto Sakamoto devora um lanche delicioso, mas acaba tomando um puxão de orelha da sua mulher, que já havia lhe avisado para comer apenas não o estoque todo. Quanto a recruta decide começar a treinar pesado por ter se sentido muito indefesa no dia anterior e se questiona quem era o homem de óculos que ela sente já ter conhecido antes. No dia seguinte eles vão para uma parte da cidade chamada Nikita Shinata, onde Shin questiona o motivo de terem ido tão longe só para reabastecer a loja. Mas na verdade o verdadeiro objetivo de Sakamoto era comprar pãezinhos de porco que sua mulher e filha haviam pedido. Nisso uma garota aparece do nada, caindo em cima deles, amassando completamente os pãezinhos enquanto um grupo a persegue. Ao chegarem perto avisam que irão lhe dar a maior surra de sua vida, e mesmo que Luciata avise que eles nunca irão conseguir encostar nela, um dos rapazes acaba lhe pegando desprevenida e imobilizando. Ao vê-la assim, o outro homem se prepara para cortar seus tendões, no entanto Sakamoto aparece para o impedir, quebrando sua faca com um pegador de pão. E aproveitando a distração, Shin golpeia o outro rapaz também. O primeiro bandido fica incrédulo e aponta uma arma, questionando quem seriam eles, mas antes que possa fazer algo, Shatan o golpeia, mandando o rapaz para longe com sua técnica. Isso deixa Shin impressionado, querendo saber quem é aquela mulher. Nisso mais bandidos surgem, localizando a mulher ao lado de sua possível gangue. Então a dupla sai correndo junto com ela, enquanto Shin comenta sobre esse tipo de coisa estar ocorrendo muito nesses últimos dias, e a garota só consegue se perguntar quem são eles. Por serem muito rápidos, ambos acabam fugindo, deixando os bandidos para trás, que agora estão tentando descobrir quem eram os dois caras que a ajudaram. Após isso ele acaba tendo que relatar ao seu chefe seu fracasso na missão, tendo deixado a garota escapar novamente mesmo já tendo capturado toda a família dela. Seu chefe não gosta nada disso e acaba lhe dando uma lição, e depois de fazê-lo aprender que não deve falhar, o manda embora, enquanto pede para os outros chamarem uma pessoa específica cujo nome não é mencionado. Nisso outro homem golpeia o bandido com sua lâmina com tal velocidade que mesmo após o golpe o homem ainda tenta respirar sem perceber que não está mais conectado ao seu corpo, o que diverte o rapaz. Seu irmão, no entanto, não gosta de vê-lo brincar com os corpos por achar isso muito deselegante e lhe manda parar. Wang fica chocado, questionando por que de terem eliminado seu funcionário, algo que lhe espanta muito vendo quantos irmãos são lunáticos. Mas decide focar no assunto e dá a missão a eles de encontrarem Shatan, pois precisa da chave que está com ela para poder controlar todo o mercado negro chinês.
Os irmãos aceitam a missão, mas querem saber se podem eliminar quem estiver no caminho, o que Wang acaba permitindo. Enquanto isso, a garota revela aos seus novos amigos ser filha de uma família muito importante e está sendo perseguida pela gangue porque eles querem a chave que sua família lhe confiou. Shin acha que ela deve se livrar daquela chave, afinal não vale a pena ser eliminada por causa disso, mas a garota se recusa porque seus pais guardaram aquela chave com suas vidas. Portanto, se não puder fazer o mesmo, jamais poderá encará-los no pós-vida. Sakamoto fica intrigado com aquilo, querendo saber se os pais dela teriam sido mortos, o que a garota acaba não respondendo e avisa que isso não tem nada a ver com eles, por isso acha melhor se separarem agora. Naquele momento, Sakamoto os faz parar, querendo saber se a garota sabe fazer pão de porco, o que ela confirma tendo aprendido com seu pai, mas não se garante muito quanto ao sabor. Shin rapidamente entende o que Sakamoto está planejando, questionando se ele vai mesmo querer ajudá-la, visto que o pessoal que a está perseguindo são muito perigosos. Mas Sakamoto decide que irá refazer o estoque da loja somente depois de ajudar a garota. No entanto, quando acabarem, deseja que ela faça pão de porco para eles. Isso deixa Shiatan perplexa, então um dos irmãos surge de repente, desferindo um chute contra Sakamoto, que é arremessado longe. Shiatan percebe que eles devem ter lhes alcançado enquanto eles perdiam tempo batendo papo, e agora sem Sakamoto eles possuem um grande problema para lidar. Ao ver a cena, o irmão do rapaz acha que ele não tem estilo nenhum, porém Baixo lhe manda calar a boca, afinal um assassino só precisa achar seus alvos e eliminá-los. Se preocupar em arrumar os corpos é algo que pode ficar para depois, no entanto seu irmão está criticando justamente o modo como o rapaz elimina seus alvos e sente que está tentando argumentar com um chimpanzé. Shin fica curioso, querendo saber quem são aquelas pessoas, então seu amigo os apresenta contando se chamarem Sanrei e Baixo. Dois assassinos de alto nível que eliminam qualquer alvo pelo valor certo e sentem prazer em levar as cabeças de suas vítimas para desenhar. Baixo fica feliz vendo que são famosos, mas seu irmão o acha um idiota, pois assassinos deveriam ser desconhecidos, por isso acha que seu irmão deveria sentir vergonha disso, que Shin concorda enquanto aplica um golpe de surpresa. Mas Sanrei consegue parar o punho do rapaz, questionando se o motivo disso seria a raiva após eles terem eliminado o outro rapaz. Porém Shin não acha que Sakamoto esteja morto e na verdade acha Sanrei um completo amador, caso não saiba quem é Sakamoto. Nisso Baixo se dirige à garota para aplicar um golpe final, mas Sakamoto surge mandando o rapaz para o chão com uma força tremenda, enquanto reflete que também gostaria de comer alguns pãezinhos de feijão. A força de seu golpe foi tanta que uma enorme cratera se abriu no chão do edifício, lhes fazendo cair no restaurante logo abaixo. Apesar do impacto inicial pelo ocorrido, Baixo supõe que o chão já estava podre, então não há com o que se preocupar. Então voltam suas atenções para a garota, pedindo para que ela lhes entregue a chave. No entanto, ela permanece firme em sua decisão de não entregar a chave dos tesouros de seus pais. Vendo aquilo, o rapaz conta que isso foi exatamente o que os pais dela disseram antes de serem eliminados, o que acha engraçado o fato deles darem mais valor a um objeto do que às próprias vidas. Shiatan fica irritada com a forma como ele fala de seus pais e decide partir para cima, mas Sakamoto lhe para enquanto Shin lhe manda não cair nessas provocações baratas, pois isso é exatamente o que seu inimigo quer. Nisso o bandido arremessa uma adaga que Sakamoto intercepta, deixando o assassino impressionado, mandando Sakamoto não se intrometer, afinal apenas quer fazer com que ela possa se encontrar com seus pais mais rapidamente. Mas Sakamoto não acha que ele possa decidir o que é importante para ela. Então a dupla se cansa da intromissão do rapaz e avançam usando uma de suas melhores técnicas para fatiar, o tofu scramble. Mas não contavam com a imensa agilidade de Sakamoto, que esquiva habilmente de todos os golpes, ficando apenas com uma leve cãibra no pescoço. Os assassinos ficam em choque, já que ninguém jamais havia conseguido esquivar daquela técnica. Porém o que mais impressiona é o fato de alguém tão grande não ter sofrido sequer um corte. Por isso decidem que agora é o momento certo para usarem sua técnica super especial, tornando Sakamoto a terceira pessoa a vê-la, mas antes que possam realizar o golpe, Sakamoto dá uma panelada embaixo, afundando no chão. Seu irmão tenta aproveitar o momento e pegar Sakamoto desprevenido, mas acaba sendo atingido por uma frigideira que estilhaça seu chakra. Pegar uma panela tão pesada acaba deixando a mão de Sakamoto machucada, visto que não tem mais esse hábito, e vendo aquela dupla problemática, o Sanrei decide atacar a garota pegando logo sua chave. Mas acaba sendo pego por Shin, que usa uma corda para arremessá-lo contra o chão. Em seguida Sakamoto lhe joga uma geladeira, nocauteando o rapaz com seu peso.
Aquele cenário deixa Chata impressionada, desejando saber que eles realmente são, mas Shin conta serem apenas comerciantes, o que faz a garota rir um pouco. Enquanto isso, o chefe da organização está bravo por seus funcionários ainda não terem voltado com a chave, pois só falta isso para abrirem o cofre. De repente, Sakamoto e Shin chegam para lhe fazer uma entrega especial, soltando a dupla no chão. O homem logo tenta chamar por seus guardas, mas é logo silenciado por Chata. Ao vê-la, o homem se acovarda, começando a implorar por sua vida, mas Chata está tomada pelo ódio e planeja lhe fazer pedir desculpas no inferno. Então lhe dá a maior surra e Shin decide que deveriam aproveitar para bater mais nele, só que Sakamoto se imagina aplicando um golpe no rapaz que lhe faz tremer de medo, mandando ele parar de pensar essas coisas. E Chata explica não poder eliminá-lo de uma vez porque caso fosse fazer isso com cada pessoa que lhe fizer mal, isso se tornaria um ciclo sem fim. Por isso prefere seguir os ensinamentos de seu pai, que lhe disse que a melhor forma de se vingar de alguém que lhe fez mal é vivendo uma vida feliz. Então tenta abrir a porta, mas acaba sendo muito pesada, e ao ver aquilo Shin questiona qual seria o problema enquanto a chama de China. Esse apelido deixa a garota irritada, contando se chamar Chata. Nisso os rapazes ajudam a abrir a porta e acabam entrando antes da garota. Lá dentro acabam se deparando com uma variedade de itens que vão desde ouro e prata até ursinhos e discos de música. Lendo o inventário, Shin descobre que ali são guardados o item de mais valor para cada membro da família dela ao longo das gerações, e como cada um valorizava coisas diferentes, o cofre acabou cheio de variedade. Então Xiao começa a procurar pelo item de seu pai até que se depara com um jarro de saquê com uma carta de seu pai onde diz que ele deseja beber com sua filha quando ela tiver idade. Aquilo lhe deixa muito feliz e diz aos seus amigos que aquele é o saquê mais delicioso que existe, por isso decide dividir com eles enquanto comem os pães de porco amassados que Sakamoto havia guardado quando a garota caiu sobre ele. No dia seguinte ela aparece para trabalhar na lojinha por não ter nenhum outro lugar para trabalhar. Shin fica surpreso com aquilo, já que ela tem uma montanha de ouro, mas a garota o acha um idiota e explica não poder vender o tesouro de sua família. Então Shin decide brigar por ela estar fazendo tudo errado, mas Chata não se importa porque as pessoas vão comprar de qualquer forma. Porém Shin conta que não se guarda detergente no refrigerador. No dia seguinte ele reclama com ela por ter chegado 2 horas atrasada, mas ela conta ter sido apenas um pequeno atraso porque precisa ficar bonita para trabalhar. No entanto, ao ver que ela só está com um pijama e um casaco, Shin questiona se ela nunca teria trabalhado na vida. Mas ela explica já ter trabalhado com seu pai cavando buracos e colocando serapilheira. Nisso Shin pede a Sakamoto para que demitam ela, vendo que a garota não combina nem um pouco com o clima pacífico daquela loja. Ao ver a briga, Sakamoto avisa a Shin que o que ele está fazendo não é legal e manda a garota se desculpar quando chegar atrasada. Isso deixa o pessoal assustado vendo seu chefe tão falante enquanto ele distribui as tarefas. Além disso, a personalidade do rapaz está totalmente diferente do habitual. Nesse momento entra outro Sakamoto, deixando toda a situação ainda mais bizarra. Assim que vê seu sósia, Sakamoto ataca com sua adaga enquanto o outro se defende com uma arma. Então chegam a um impasse onde Sakamoto recua cumprimentando o homem que chama de Nagumo. Shin fica pasmo ao ver que a aparência do rapaz está completamente mudada, além de não ter conseguido ler os pensamentos do rapaz. Então o homem lhe cumprimenta também, estando feliz em vê-lo, e percebe que nunca vai conseguir enganar Sakamoto. Já seus companheiros ficam irritados, querendo saber quem é aquele homem. Então Nagumo se apresenta contando ser um velho amigo de Sakamoto que agora trabalha no supermercado no outro lado da rua e possui exatamente 18 anos. O pessoal acaba achando aquela história muito fajuta, já que não tem nenhum mercado do outro lado da rua, então Sakamoto explica que na verdade ele é um ex-amigo de sua antiga vida de assassino e possui 27 anos. O que faz seus amigos darem uma lição no rapaz por mentir. Então lhe prendem, e enquanto Sakamoto pega uma pizza, o rapaz conta haver uma recompensa pela cabeça do rapaz no valor de 1 bilhão de ienes. Por se tratar de uma quantidade tão exorbitante, eles acham que Nagumo está mentindo. No entanto, o rapaz conta que isso já foi decidido na reunião dos assassinos assim que ficaram sabendo que o lendário Sakamoto voltou aos negócios. Nisso o cara da pizza salta para trás de Nagumo, achando todos uns idiotas por terem deixado ele entrar tão facilmente, e manda que todos fiquem parados, caso contrário ele irá desfigurar a cara de Nagumo.
Mas fica chocado ao ver a calma no rosto de Sakamoto, que parece estar mais preocupado com sua pizza. Então Nagumo parece lhe aplicando um golpe enquanto prova que estava dizendo a verdade. Nisso Sakamoto lhe pede para parar. Nagumo solta o homem surpreso agora que sabe que Sakamoto ainda segue uma política de não matar e acha que ele não poderá enfrentar ele e toda a organização dessa forma. Apesar da intimidação, ele logo ri contando que não participará disso e na verdade ele e Sakamoto se especializaram na função de prevenção de assassinatos, mas sente falta dos dias em que trabalhavam juntos. Sakamoto pergunta quem se beneficiaria de sua morte, porém Nagumo não faz ideia, pois como assassino seu trabalho é cumprir ordens, não questioná-las. Contudo sabe que tudo isso está ocorrendo agora porque Sakamoto não foi muito discreto para alguém que se dizia aposentado, e eliminar toda a tríade da Shokai no outro dia foi um grande alerta para a organização. Desse modo, de agora em diante não aparecerão mais peixes pequenos como o de hoje, que era um completo amador. Após isso se despede de Sakamoto, pois só foi ali para poder lhe dizer um adeus antes do rapaz ser eliminado, então some deixando Shin pasmo, se questionando se Nagumo era um aliado no fim das contas. Enquanto Shatan pensa que talvez fosse melhor voltar pro seu país, já que não sabe onde deve ser mais seguro. Já na organização, o pessoal observa pela câmera do entregador bravos pelo rapaz ter entregado o plano e não creem que Sakamoto seja um perigo para eles, visto que agora é só um cara acima do peso e pensar em tanta pizza acaba dando fome em um deles. No entanto, outro membro lhes avisa para não subestimarem o homem e começa a pensar em um meio de enganá-lo para o pegarem quando estiver mais desprevenido. E seu colega alerta para tomarem cuidado, já que Sakamoto é um ex-membro da ordem, por isso caso joguem errado podem acabar sendo eliminados. O homem fica espantado, pois para ele a ordem se tratava apenas de uma lenda urbana, mas acredita que não deve ser um problema lidar com Sakamoto, visto que está aposentado há 5 anos. Nisso todos veem a grande imagem de Sakamoto no telão, que lhes avisa que caso continuem indo atrás dele devem se preparar para conhecer o verdadeiro inferno. Em seguida dá um disparo destruindo a câmera completamente. Mais tarde Shin pensa no que Nagumo falou e questiona o que farão, visto que agora vão ver muito mais caras como aquele entregador de pizza. Porém Sakamoto se mantém calmo, pois como não sabe quem podem ser os inimigos é melhor ficarem em casa quietos. Então ouve sua esposa perguntando se ele está pronto pro dia seguinte. Eles observam as garotas sem entender o que querem dizer ou o motivo de estarem com aquelas orelhas, então Hana explica que pretendem ir ao Sugar-chan no dia seguinte. E sua esposa o lembra que haviam prometido levar a garota ao parque de diversões no dia seguinte, por isso ela está tão animada. E vendo a felicidade das garotas, eles decidem levá-las sem contar nada a elas. Assim no dia seguinte vão à montanha-russa do Sugar Park, de onde Sakamoto sai com a alma fora do corpo e as garotas lhe oferecem um sorvete para se recuperar. Mas Sakamoto sente como se fosse vomitar enquanto seu amigo pensa em ligar para uma ambulância, porém sua esposa acha o marido muito dramático e lhe oferece uma água. Enquanto isso Hana mostra o mapa do lugar a sua amiga e um coelho gigante e gordinho que lembra Sakamoto. Então continuam se divertindo muito naquele dia, só que a memória das palavras de Nagumo continuam atormentando Shin, que reflete que aquele poderia ser um ótimo dia de folga se não existisse uma recompensa de 1 bilhão pela cabeça de seu chefe. Nisso avisa sua amiga que a prioridade deles naquele dia é proteger a família Sakamoto e ajudá-los a se divertir, garantindo que eles tenham um bom dia. Mas Xiao acha que será uma missão muito difícil identificar os inimigos em meio a toda aquela multidão, porém Shin lhe manda parar de procurar porque não há inimigos por perto. Isso deixa a garota intrigada, então ele explica poder ouvir os pensamentos de todos num raio de 20 metros e qualquer um que estivesse planejando atacá-los estaria num estado emocional elevado que ele logo perceberia. A garota fica irritada, querendo saber se ele por acaso fica escutando os pensamentos dela 24 horas, mas Shin nega, contando que precisa sintonizar como um rádio quando quer escutar e acha muito chato ter que explicar isso toda vez. E no meio da conversa acaba identificando um inimigo se aproximando, que ele logo comunica a Sakamoto, que observa o homem disfarçado de zelador. Então passam pelo homem, que acha Sakamoto muito corajoso por estar fazendo um passeio em família, tendo uma recompensa por sua cabeça, então ataca para que sua família veja o seu fim. Mas nesse momento Shatan chama a atenção de Hana para o outro lado para que ela não veja Sakamoto enfiando uma caneta no zelador, que fica pasmo vendo que o homem aplicou aquele golpe sem sequer olhar. Seus amigos aproveitam para logo tirar o rapaz de lá, e vendo que Sakamoto fez, Shatan considera que ele não precisa de guarda-costas, pois nem sequer olhou para o inimigo antes de atacar.
E como se só isso já não fosse incrível, Shin ainda explica que ele colocou a caneta longe das artérias e órgãos, desse modo aquele rapaz vai viver. O que só aumenta ainda mais sua admiração por Sakamoto. Após saírem, um rapaz acha seu amigo se lembrando de tê-lo avisado que se fantasiar de zelador não ia funcionar por já estar muito batido. E ao perceber que o homem ainda está vivo, pensa que Sakamoto se tornou um velho molenga que não termina o trabalho, o que lhe faz questionar se ele é mesmo o lendário assassino. Além disso, tem também Shin, que considera um grande problema visto que ele consegue ler mentes, então terá que limpar seus pensamentos para se aproximar. Então esvazia a mente, passa por Shin, que sente uma presença mas não consegue identificar de onde veio, enquanto sua amiga briga com ele por ter parado, enquanto a família anda avisando que é assim que as crianças se separam de seus pais. Momento depois, todos entram no carrinho para a montanha-russa e sua amiga questiona o porquê deles terem sentado tão ao fundo. Shin diz achar aquele lugar mais divertido, só que sua amiga já entendeu que ele está procurando por algum perigo, até que nota o cara de cabelo prateado e conta ser ele o assassino. Shin a princípio não acredita por não ouvir pensamentos vindos dele, mas ela conta reconhecer um bandido de longe. Ao ver que eles já sabem, o bandido começa a emitir pensamentos frustrado, que Shin capta, tendo agora a certeza de que é ele. Vendo o perigo, tentam se soltar, mas sua amiga não acha uma boa ideia por estarem no topo, e logo o carrinho começa a descer a toda velocidade. Então Shin conta tudo a Sakamoto através de seus pensamentos. Nisso, Sakamoto se vira rapidamente, rebatendo o disparo do homem com seus óculos à prova de bala. Em seguida, eles entram num grande loop que Shin aproveita para se soltar e saltar, caindo de volta no carrinho bem em cima do bandido, que ele logo pega e puxa para fora do carrinho. Ambos caem sobre os trilhos, fazendo o bandido lhe achar um homem muito louco, pois quase matou ambos com isso. E Shin conta estar fazendo hora extra porque seu chefe está de folga naquele dia e não deixará que o homem estrague isso, que deixa o rapaz muito perplexo.